essa quarta categoria. Se faltar folha, eu vou ter que apagar essa aqui mesmo, tá? Vamos falar do nosso discurso indireto livre. Você achou que tinha acabado? Se eu disser para você que agora que tá ficando bom, discurso indireto livre. Olha o que eu tenho aqui, ó. Você já conhece o discurso indireto, né? Já mostrei para você. Mas agora ele tá aqui, ó. Ele é livre. Livre do quê, professora? Livre de tudo. O que eu vou ter aqui, ó? No discurso indireto livre, eu tenho uma mistura de narrador e personagem. Uma mistura de narrador e personagem. É uma confusão? Isso. Eu tenho aqui, ó, eles se confundem. Eles se confundem na escrita. Ora é o narrador, ora é o personagem. Ele é típico do texto literário. Típico do texto literário. Sabe que eu vou contar um negócio aqui para vocês, já que a gente está aqui. Você sonha com prova, né? Eu também sonho com prova, eu sonho com banca. Sabe o que eu sonhei hoje? Que era prova da Banca CESP, prova da Polícia Federal, e que tinha caído um texto da Clarice Lispector, um conto da Clarice Lispector. E eu ainda falava assim, tá vendo? Falei pra vocês que ia cair Clarice, porque já caiu em 2014, que ia cair Clarice, não sei o que lá, e aí o pessoal, professora, não sei o que lá, e eu tava comemorando que tinha caído o Clarice Lispector. E daquele livro de contos, Laços de Família. Qual que era? Eu lembro, olha, cara, qual que era o conto? Meu Deus, vai que era que isso aí vai acontecer, né? Caiu um conto dali, do Laços de Família. Que conto que era? Ah, esqueci, que droga. Na hora que eu acordei, eu lembrei. Eu lembrava do conto. Agora eu esqueci, mas caiu. E aí, por que eu tô falando isso? Porque o discurso indireto livre aparece mais em texto literário. E aí a pessoa fica, texto literário, vamos, né? É só você parar para pensar nas últimas provas. Todas elas nós tivemos texto literário. A prova de escrivão, por exemplo, teve um texto difícil, que foi um texto do Foucault, que falava sobre a investigação, né? Falava sobre, não era sobre inquérito, sobre a confissão, né? Falava sobre confissão. Era um texto do Vigiar e Punir, da obra do Foucault. E o cara fala, mas não é texto literário. Cara, ele está enquadrado na literatura, sim. O Vigiar e Punir do Foucault, mais filosófico, mas é quase literário. A linguagem, a escrita, a forma de apresentação. Ninguém está livre do texto literário. E você sabe que as bancas, quando elas querem dar a carcada, elas trazem o texto literário. Por quê? Multiplicidade de sentido, a interpretação é variada, porque traz muitas lacunas, as questões de inferência são mais difíceis. Então a gente tem vários pontos aí que a banca pode pesar mais. Agora, esse discurso indireto livre, como ele vai confundir? Vai. Por quê? Porque você tem que estar muito atento, não há marcadores para saber que hora é o narrador, que hora é o personagem. Quem é que vai dizer quem está falando na hora do texto, na hora da leitura? É você. É você que tem que estar atento ali para saber, opa, isso daqui é a fala do João, esse aqui é a fala do José, esse aqui... Você já pegou um livro? Deixa eu até lembrar aqui o nome do livro agora. Esqueci. Enfim, estou pensando na Clarice Lispector. Mas provavelmente você já deve ter visto algum livro, lido algum livro. Se não leu, leia, vou te falar. Em que há uma convergência de narradores. Várias pessoas narrando a história do livro. Não tem um narrador linear. Tem um, daqui a pouco entra outro, aí já tem um outro terceiro falando, já tem um outro contando a história, aí de repente você já tá meio que habituado, sabe? Você tá tipo, já acostumei com essa pessoa aqui contando a história. Aí muda o foco da narrativa, já entra um outro, você fica perdido. Quem é que tá falando o quê? Quem é que tá contando o quê aqui? Isso é o discurso indireto livre, quando tem a fala de alguém e de repente é um narrador.
Aí daqui a pouco ela fala de novo e daí é o narrador de novo. Sabe quem faz isso? José Saramago. Meu Deus. Você quer praticar? Vamos fazer um teste? Você quer ver como é que está o seu nível de leitura? Pega um texto do José Saramago. Ele já é genial na pontuação, porque ele não tem. Sora, como é que pode esses homens virar tudo famosos, ganhar dinheiro e vender livro? Pois é, pega um José Saramago, leia uma página de José Saramago, qualquer um, pega um José Saramago e leia. Ele não tem separação dos parágrafos, dos períodos, e é um discurso indireto livre tão assim encorpado que você fala, caraca, agora eu posso ler qualquer coisa. Filho, se tua mãe, teu pai não fizeram isso com você, eu vou fazer aqui. Tô me dando o direito de falar. Toma vergonha na sua cara e faça isso. Pega um José Saramago para entender o que é discurso indireto livre. Vou colocar um exemplo aqui miserável. Tipo, não me compare com o Saramago, tá? Vou colocar um exemplinho aqui só para você entender, de modo bem rapidinho, o que seria esse discurso indireto livre. João era meu amado, por exemplo. João era meu amado. Sabia, disse ele. Eu estava olhando no morro. Não quero falar com você. Tá? Vou colocar aqui, ó. Não quero falar com você mais. E eu nem havia feito nada a ele. Percebeu? Olha a mistura que a gente tem aqui. Vamos lá. João era meu amado. Eu tenho aqui, um narrador, tá vendo? Sabia, disse ele. Quem sabia? João. Isso aqui é a fala do João. O narrador tá dizendo. Eu estava olhando no morro. Quer dizer, eu, narrador de novo. Né? Aqui é o narrador de novo. Não quero falar com você mais. E eu nem havia feito nada a ele. Quem falou isso? Não quero falar com você mais. O João. Quem disse eu não havia feito nada para ele? Este narrador. Percebeu? Percebeu que aqui a gente tem essa junção? Ora é o narrador, aí a gente tem o personagem, um narrador falando pelo personagem, aí a gente tem um narrador de novo, aí o personagem fala direto. Você não tem nenhuma marcação aqui. Quando muda a perspectiva, quando muda a cena, quando é a fala. Não. Gente, isso daqui, o discurso indireto livre, já é um tipo de texto para um Power Ranger branco. Não é tipo um tipo de texto para o cara... eu estou começando a estudar agora. Não, beleza, está começando a estudar agora, mas você já tem uma bagagem de leitura? Não, eu já tenho muita leitura, eu gosto de ler muito, não sei o que. Beleza. Vai ter mais facilidade. Sabe por que tem gente que estuda menos e passa mais rápido? Do que o cara que fica lá, tipo, nossa, já tô não sei quantos anos estudando para passar. Esse cara que tá não sei quantos anos estudando para passar, ele tem um déficit anterior, lá na formação dele, a história dele com texto, com leitura, com crítica, com compreensão, com interpretação de mundo, já é deficiente. Aí quando ele se depara com uma prova em que ele precisa entender aquilo que ele leu, interpretar e ir além, ele tem dificuldade. Ao passo que alguém que está estudando 1 ano, 2 anos, o cara fala, caraca, o fulano já passou estudando 1 ano, 2 anos. Negativo, meu amigo, meu brode, negativo. O cara já tem uma história, de leitura, de escrita, de crítica. Ele poderia não estar focado naquela vaga, naquele objetivo, porque ele não queria. Mas a bagagem que ele tem fez com que o salto dele fosse muito maior do que o cara que está lá não sei quantos anos. Só que conhecimento, ele é cumulativo, você vai acumulando. Então, o cara que começou hoje pode já ter acumulado muita coisa lá para trás.
Enquanto que aquele começou, o outro começou hoje, não acumulou nada, vou começar agora. Vai chegar também. Só que a gente não pode se comparar. Por quê? Cada um tem uma história, cada um tem um processo, cada um tem uma prática. Eu vou falar isso aqui 1, 2, 3 vezes, o cara vai ouvir uma, vai entender, vai ter gente que vai precisar de 3, 4 vezes para entender. Mas se não parar, vai chegar igual. O texto é isso. O tipo de entendimento que você precisa ter, você que vai construir. Eu estou falando para você da teoria, eu estou mostrando para você o norte. Ó, olha para lá, mira para lá e chuta. É o que eu estou falando para você. Por quê? Porque é ali, ó, você vai chutar ali. Porque é ali que está o gol, é para lá. Só que, qual que é o problema das pessoas? Justamente é, não, isso aqui eu vou deixar. Não vou, eu vou pular isso aqui. Não, Brasil, não. Faça isso daqui, vá por esse caminho. Agora, já que a gente está falando da escrita de texto, para a gente encerrar esse conteúdo aqui, discurso direto, discurso indireto, discurso direto e indireto, não confunda discurso direto e indireto com esse indireto livre, e esse nosso indireto livre. 4 possibilidades. Temos mais um ponto aqui importante e relevante para você, para a gente falar aqui para você. O qual, eu vou ter que limpar isso aqui, tá? Porque senão, copiou, né? Ok, Brasil. Vamos falar aqui rapidamente sobre a nossa... Que número que a gente estava? Nem me lembro, mas não é número não, vou colocar aqui. A polifonia. Já que a gente está falando de vozes no texto, tá? A polifonia são as diversas vozes no texto. Diversas vozes no texto. Como assim? Quem são essas vozes no texto? A gente vai ter aqui, por exemplo, outras vozes que dizem algo importante sobre o texto, sobre as colocações. Como eu posso colocar isso para você? Diversas vozes no texto, autoridades no texto. Autoridades no texto. Não é algo diferente, tá? Deixa eu só dizer um negócio aqui. Não é algo diferente. A polifonia é outra coisa. Mostrei para você os tipos de discurso. Ali no discurso, você vai perceber que existe polifonia. O que é? Muitas vozes. Eu tenho um narrador, eu tenho um personagem A, um personagem B. Cada vez que um deles ganha fala, tem uma fala, é uma voz ecoando dentro do texto. Isso é polifonia. É isso que eu quero dizer a você, tá? Os nossos textos, os textos de forma geral, a maioria deles apresentam polifonia, porque você tem o quê? Um encontro de vozes dentro do texto. Quando nós temos textos que são científicos, jornalísticos, por exemplo, aí nós temos essas vozes de autoridade. Por quê? Porque eu vou ter o político, o cientista que fala, aí eu trago um dado de uma revista, de uma pesquisa, eu trago dados de um instituto, ou seja, eu tenho muitas vozes dentro do mesmo texto para trazer aquela informação. Por exemplo, vamos pegar aqui algumas situações para você entender. Ó, identificação de vozes no texto. A jovem que teria sido assaltada, foi localizada. Desculpa, mas eu vou colocar isso, porque é como se fosse uma notícia mesmo. Foi localizada morta perto do trabalho. Pronto. Ó, o que eu vou ter aqui? A jovem que teria sido assaltada foi localizada morta perto do trabalho, certo? O que eu vou ter aqui? Que teria sido assaltada. Essa informação aqui é uma informação que é de uma outra voz, certo?
é uma informação que veio de outra fonte. Ó, isso aqui é uma outra fonte. Essa jovem que teria sido assaltada, ela foi localizada perto do trabalho. Ó, foi localizada morta perto do trabalho. Este foi localizada, veja que eu só dou ideia para o fato. Eu deixo aqui, ó, exclusão do agente da ação. Quem encontrou? Quem localizou, tá vendo? Quem localizou? Não coloco. Por quê? Porque a ideia não é trazer a atenção aqui, não é trazer a cena, deixar em relevância quem praticou essa ação, quem localizou a jovem. Não, ela foi localizada. Alguém localizou, não digo quem. É isso que eu quero que você perceba aqui. Você entendeu? Que a gente tem o apagamento de uma voz, de quem é o agente dessa ação. A gente tem a inserção de uma informação de uma fonte externa que teria sido assaltada, mas quem disse que ela foi assaltada? Não tem essa informação ali. E a informação central é dessa jovem que estava morta perto do trabalho. Mas você percebeu que a gente tem estruturas aqui que são vozes externas, a escolha da retirada desse agente da ação, a inserção do teria sido assaltada aqui. São diferentes vozes que compõem o mesmo discurso, informações que vêm de fora. Este daqui é um exemplo dessa polifonia. Deixa eu mostrar aqui, ó, para você uma outra situação. Por exemplo, deixa eu limpar aqui. Vem, Brasil. Vamos pegar um que tenha uma fonte direta, que traga um dado direto. Eu não quero apagar ali, ó. Caneta. Cor da caneta. De acordo com o IBGE, por exemplo, vírgula, deixa eu ver, as crianças abandonadas por pais com vícios chegam, vírgula, em média, 30% mais vezes aos orfanatos do que outros tipos de crianças, por exemplo, tá? Então, veja, ó, de acordo com o IBGE, o que eu tenho aqui? É um fato externo, não é verdade? É uma informação. Aqui eu tenho uma outra fonte, uma outra voz. As crianças abandonadas por pais com vícios chegam, em média, 30% mais vezes aos orfanatos. Então, isso daqui, esse dado, essa estatística aqui, ó, 30% está relacionada ao IBGE. Por quê? Para trazer o quê? Para trazer autoridade. Quando eu trago o número assim para o texto, é para trazer credibilidade. Mas, ó, eu tenho uma voz que é externa, que é a voz do IBGE. É um discurso além daquele que está sendo apresentado. Percebeu? Isso daí é o que a gente chama de polifonia. Isso daqui já é um pouquinho mais para dentro ali do que a gente falou até agora. O discurso direto, fácil. Discurso indireto, fácil. Discurso direto e indireto, mais ou menos. O discurso indireto livre, tenso. E a polifonia? Caraca, aí pegou pesado. Por quê? Porque a polifonia é essa questão de olhar e perceber qual é a linha da ideia, do texto, quais são as falas que são acrescentadas externa ou internamente, se tivesse outros personagens ali, a fala de alguém, que se relacionam com o texto. Percebeu? Texto, gente, é uma alquimia. A gente tem vários elementos.
E cabe a cada um de nós conseguir enxergar. Sabe o que é mais doido no texto? É que ele é explícito, tá no papel, tá para todo mundo ver, tá para qualquer um ver, mas poucos conseguem enxergar de verdade. Você já fez aquela experiência com imagem 3D? Já fez aquela experiência com imagem 3D? Eu lembro que eu tinha uns 8 anos quando a primeira vez que eu vi um negócio em 3D. E todo mundo falava, todo mundo via, nossa, porque eu vi não sei o quê, nossa, porque eu vi um elefante, porque eu vi não sei o que lá. E era aquelas imagens chuviscadas, parecia TV chuviscada, sabe? E eu lembro que eu olhava para aquilo, olhava e não via. E eu estava achando que eu já tinha um problema. Eu falei, meu Deus, eu sou burra, porque como é que eu não... Não, você tem que fazer assim, não sei o que. Aí todo mundo explicava e eu olhava para aquilo e não conseguia. Ou seja, estava para todo mundo ver. Mas era uma coisa que não dependia de que alguém me explicasse, era uma coisa intencional, eu tinha que encontrar o caminho. Até que um dia eu tava assim, tipo, putaça com aquele negócio, 8 anos você quer acabar com o mundo, você quer brincar de outra coisa logo, eu lembro. E aí aquele negócio de 3D, eu falei, esse janho desse livro aqui não funciona, não presta. E fiquei com raiva olhando aquilo assim. Até que eu parei de olhar, que eu desconcentrei. E afastei o livro. Tipo, sabe quando você tá olhando e não tá olhando? Meu Deus, foi assim, ó. Puf! Apareceu um rinoceronte na minha fuça, assim, ó, na minha frente. Meu mundo passou a fazer sentido de novo. Eu falei, cara, eu não acredito. Meu Deus. Aí eu entendi como é que fazia para enxergar. Porque não era olhar o que estava na superfície. Era olhar o que estava por trás. Era olhar além daquilo. E isso tem tudo a ver com a leitura. Não é olhar o que está na superfície, é olhar o que está além. E quando você descobre o caminho, é como se aquilo fizesse sentido para você. E você dá um pulo, sabe? Um upgrade no entendimento. Depois disso, eu queria tudo olhar em 3D. Eu tudo queria que virasse 3D. Por qual razão? Porque a gente se apropria, conhecimento é nosso, ninguém tira. Ninguém consegue, nunca mais ninguém vai tirar isso de mim. Eu vou ver 3D para sempre. Agora tem óculos, mas eu sou da fase old school, que a gente via um negócio lá em terceira dimensão no olho nu, meu filho. Ninguém vai tirar isso de mim. Por quê? Porque eu trilhei o caminho, me mostraram como era, e eu tive que trilhar, eu tive que ir sozinho. E é exatamente isso. Texto é dessa forma. Eu mostro para você por onde você tem que ir, para onde você tem que olhar. Mas quem vai olhar é você. Não tem como fazer outra coisa, né? Ok, gente. Ficam aí as nossas dicas. Nos vemos no nosso próximo encontro. Falou, valeu. Tchau, tchau.